E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, host do podcast, minha esposa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bom, pensando agora no Bitcoin nesse cenário e pegando o enfraquecimento do dólar, porque existe aquele conhecido dilema de thrifting na economia, né? O dólar é a moeda mundial, mas para ser moeda mundial, os Estados Unidos têm que ser uma economia deficitária. Ou seja, eles têm que importar mais do que exportam. Porque se eles forem superavitários, eles estão tirando dólares do mundo. E hoje eles fazem isso brilhantemente, são bem deficitários. O principal produto de exportação americana é o dólar. Só que quanto mais eles fazem isso, menos o dólar vale. E o dólar com uma inflação alta agora, como não se via nos últimos 40 anos. Isso não acaba sendo positivo para o Bitcoin, porque eu fico pensando o quanto vai demorar para um país grande ver lá que das reservas cambiais que ele tem que estar tudo em dólar. Será que não vale a pena botar 1% em cripto? Vocês enxergam esse tipo de movimento acontecendo num horizonte próximo? É crível? Eu acho que se você se perguntar o suficiente isso, inevitavelmente você chega à conclusão de que uma hora vai acontecer. Então trago até a notícia de que essa semana em El Salvador, o presidente de El Salvador, que é um Bitcoiner declarado, ele reuniu uns 40 banqueiros centrais lá no país dele, 44, só a nata dos governos mundiais. Depois vocês olham a lista de países, mas para discutir algumas coisas, entre elas a adoção do Bitcoin. E a África tem uma comunidade grande de países que depende da França ou de outros colonizadores europeus no ponto de vista monetário também. Então é um lugar bem propício para essa adoção rolar mais rápido, assim. E como a gente estava discutindo aqui, é uma sinuca de bico na qual o Banco Central americano, principalmente, se encontra, porque preservar o status do dólar como reserva de valor global passa por desvalorizar o dólar. Então tem alguns dilemas que eles precisam enfrentar e nessa conjectura acho que o surgimento das moedas digitais de bancos centrais vem até para ajudar e trazer mais ferramenta para eles trabalharem. É o paradoxo da moeda de reserva, né? Você tem que desvalorizar ela para manter ela com a moeda de reserva. Mas só para... também como o título de hoje é o fim do Bitcoin, não, o Bitcoin não vai acabar. E essa conjuntura que eu estou descrevendo... Você me garante, né? Essa conjuntura que eu estou descrevendo é um cenário possível e que no curto prazo, ou talvez até em 1, 2 anos, o preço possa cair mais e ficar um mercado ruim. Mas pensando a longo prazo, a tese continua intacta, as moedas todas vão seguir sendo desvalorizadas e isso para ativos escassos como o Bitcoin, como o ouro, vai ser algo positivo. Então é um ciclo deste momento. Mas não quer dizer que o Bitcoin vai sair prejudicado e corre o risco de extinção como a Lua na Terra agora. Não, isso não. Eu queria só falar um negócio que a gente é meio maluco, né? Bom, isso vocês já sabiam. Cara, você percebeu que ninguém aqui falou sobre a solução do problema? A gente está tão descrente. Porque não seria só o governo gastar menos? Não vai acontecer. Mas você viu que a gente não falou isso? Porque a gente está falando do problema, da piora do problema. Em nenhum momento... Bom, também ninguém mandou a pergunta aqui. Teria uma solução. Tem uma solução simples que resolveria esse problema talvez em 30 anos nos Estados Unidos, diminuindo o déficit. Resolveria o problema da Argentina e resolveria o problema do Brasil. Para quem não sabe, se os governos gastassem menos, não aconteceria o que a gente está falando aqui. E qual é a chance que você acha? Então, mas a gente... Olha que louco. Isso acontecer? Não, nenhuma. Por isso que a gente nem toca mais no assunto. Mas que louco, porque é a solução do problema. Tá todo mundo assim, não, aí põe o juro aqui, põe ali, aí pode quebrar a empresa, pode não sei o quê, pode... Para quem está assistindo e tem pouco conhecimento sobre o assunto, deve estar achando que não tem solução. Mas tem uma solução. É o famoso tem um prego no pé, em vez de tirar o prego, eles simplesmente ficam tacando remédio. Remédio. Vamos andar com o prego no pé, é isso aí. É isso, a gente esqueceu de falar sobre esse ponto, né? Tem uma solução muito simples. Se os Estados Unidos gastassem menos, eles começariam a resolver esse problema, poderiam enxugar a economia. A Argentina é isso, né? A Argentina... Mas sabe que eu até acho que isso não é provável, mas é possível que os governos gastem mais e apertem os cintos. Sim, porque a gente vê quando os governos chegam... Gastem menos. Quando os governos chegam assim perto do precipício e a gente vê casos... Quando o pé tá quase para amputar, ele fala, a Grécia. Talvez... Grécia, Espanha, que graças ao euro acabou adotando reformas fiscais de enxugar a máquina que seria impensado na época da peseta, que eles tinham a prerrogativa de imprimir moeda. Com o euro, não pode mais imprimir moeda como quiser. Então eles foram obrigados
a fazer uma austeridade fiscal que é cortar gasto e não aumentar imposto. A austeridade fiscal aumentando imposto é uma sacanagem dos diabos, né? Realmente o cara tem que cortar gasto e não aumentar imposto. Aumentar imposto é austeridade com o bolso do outro, né? Mas daqui a pouco nos Estados Unidos, se o juro chega num patamar muito elevado, a ponto de comprometer a rolagem de dívida ou algo desse tipo, talvez a gente possa ver uma reforma e, de fato, os Estados Unidos gastarem menos. Possível é, acho pouco provável. E não apostaria nisso, para isso a gente compra Bitcoin e outras coisas que se valorizam nesse cenário. Mas é isso aí, cara. O governo gasta menos e... Resolveria. No Brasil, resolveria. Não é uma Governo lei do diminuir. universo. Mas que governo vai querer gastar Não, nenhum. menos, né? A gente Por está isso que a chegando gente nem agora falou. numa época de eleição, o que o governo faz? Ele gasta mais para poder se reeleger. Do contrário, o cara ele não tem apoio popular. Esse era o benefício do padrão monetário baseado no ouro. E por isso que os austríacos também defendem tanto essa âncora no metal, porque não havia essa possibilidade de imprimir ouro. Chegou no momento de alto endividamento, o juro dispara, o governo quebra, não tem como pagar, dá calote e vai ter que apertar o cinto, não tem jeito. Como funciona para qualquer pessoa, qualquer família, qualquer empresa. Mas quando você tem a possibilidade de imprimir moeda, cara, aí é muito mais difícil você se autoimpor esse controle fiscal. Né? O que é o padrão ouro e por que a gente não tem nenhum país hoje operando no padrão ouro competindo com os outros? O padrão ouro significa a moeda ser lastreada no metal. O padrão ouro clássico significava que a moeda emitida, o papel moeda, era um certificado de ouro. Então você podia converter aquele papel numa medida de ouro. Ou prata, como foi também antes. Mas os governos acabaram acabaram abolindo esse sistema porque eles que garantiam essa conversibilidade e começou principalmente na Primeira Guerra Mundial, 1914. Ali colapsou o padrão ouro clássico porque os governos precisavam bancar o esforço bélico. E aí largaram o ouro, Estados Unidos não, porque entrou na guerra depois, e só foi abandonar o padrão ouro em 1933. Aliás, mais ainda. Mas enfim, então é isso, é uma disciplina aos governos e que nenhum governante gosta, né? Tem uma frase de um ministro que ele foi do governo do Charles de Gaulle na França, o Jacques Rueff, que ele falava que as democracias escolherão a inflação. Porque na hora de gastar mais, e eles querem gastar mais, porque quem gasta mais tem mais popularidade, Perfeito. ou o cara vai ter que aumentar mais imposto, mas é impopular, ele vai ter que aumentar a dívida, e eles fazem isso durante bastante tempo, até uma hora que fica impagável a dívida, ou ele vai criar mais dinheiro. O que no começo todo mundo gosta, né? Aplaude. Um monte de artista foi lá, não, tem que criar dinheiro. Vários políticos. O cara tuita lá, 11h59, dá pra criar mais dinheiro. Meia-noite, é um absurdo termos inflação, né? Então é o que eles fazem, porque o cara defende aquilo, é feito, depois ele consegue jogar as consequências, que é a inflação, nas costas do outro. Infelizmente, essa solução que é simples, entre aspas, né? Ela, de maneira prática, é muito difícil de ser implementada durante bastante tempo. Então, o Felipe, foi até engraçado que você falou do ciclo do Bitcoin, como dá pra gente colocar um em cima do outro e ficar quase igual. E eu comecei a pensar num certo determinismo, né? A gente fica discutindo as causas aqui, queda, não sei o quê, mas tá respeitando só aquele ciclo. E eu acabei de ler há pouco tempo aquela trilogia da Fundação, do Asimov. E lá ele fala sobre a psicohistória, uma disciplina que ele criou para aquele livro, onde ele diz que, olha, o comportamento de um indivíduo é imprevisível, de bilhões de indivíduos é mais previsível, ele tem todo um ciclo histórico acontecendo, e por mais que você lute, a mão morta da história fala, isso aqui vai ser o ciclo. Então, com o Bitcoin, eu vejo que é mais ou menos a mesma coisa. A gente pode ficar pessimista agora, ou não tão otimista assim, porque dá para investir em muita coisa que está pagando juros reais. Você tem fundo imobiliário pagando mais de 1% ao mês. E isso pensando em bons fundos, né? Ótima localização, que é vital para o imóvel, diversificado. 1,20, 1,30. Tem título público pagando a mesma coisa também, com liquidez em D+1. Então tem muita coisa boa. Tem várias empresas sólidas da Bolsa pagando dividendos de 2 dígitos. Tu pega uma Petrobras, que tem todo o risco político em si, mas subiu 70% e pagou 20% de dividendos nos últimos 12 meses. Foi um negócio absurdo. Isso mesmo com o Bolsonaro falando, tem que intervir, né? Dando aqueles discursos, usando uma retórica já pensando em eleição. Então tem muita coisa boa acontecendo. Mas no final, eu fico olhando para essa trajetória e não tem muito para onde correr. Porque você disse sobre a austeridade fiscal da Grécia, lá em 2015, né? Começou em 2011. A crise do euro de dívida soberana foi 2011 que estourou. Mas eu lembro que em 2015 teve um confisco. Sim. Então, pensando que uma hora a gente vai ser forçado à austeridade, talvez a austeridade seja no nosso bolso. E aí, nisso, você acaba tendo confiscos ou restrições na hora de comprar uma moeda estrangeira. A Argentina, $200 para sacar. E a Rússia agora, se você for olhar em performance de moedas no mundo,
olhando as principais, 2 moedas tiveram performance positiva contra o dólar, porque o dólar está se valorizando contra tudo, né? As 2 que tiveram performance positiva esse ano foi o real e o rublo. Aí o pessoal vai lá e fala, olha só o Putin, né? Um gênio da estratégia. Só que como é que ele fez isso? A oferta de rublo quem controla é ele, é o Banco Central. E ele obrigou a ter uma demanda. Primeiro ele falou, russo, você não pode ficar comprando dólar, ele limitou isso. E empresas, vocês são obrigadas a comprar rublo. Aí o rublo subiu, mas se olha o volume de transação, era lá em cima não tem mais nada. Só que o pessoal fala, Putin é um gênio da estratégia. Então não dá para correr muito. No final das contas é o Bitcoin.